Bom dia a todos. Bom dia. Todos sejam bem-vindos para mais um estudo do livro. Que o Espírito Santo esteja conosco a nos abençoar. Aqueles que puderem se colocar de joelhos, por favor. Oremos. Querido Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por nos acordarmos. É mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. Mais uma oportunidade de vida. Mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença te buscando. E aqui estamos, Pai. Pela fé nós cremos que o Senhor se faz presente aqui. E queremos pedir, Pai, uma bênção especial, o batismo do Espírito Santo. Batiza-nos nesta hora, por favor, Pai. Senhor Deus, queremos pedir, Senhor, uma bênção especial sobre a vida do João Felipe de Carvalho, uma criança de 9 anos que carece, Pai, do teu cuidado especial sobre ele. Visita ele nesta hora, por favor. Os cerque com os teus santos anjos. O Caio também, Pai, por libertação, e ele tem um desejo pelo batismo. Visita ele, a família dele, que ele receba apoio, Pai, de toda a família, dos amigos. Por favor, Pai, trabalha no coração de cada um. O Lucas, Pai, que quer voltar para a igreja. A Amanda, que está retornando aos estudos. A família da Anice se preparando para o batismo. E o Yuri, Pai, que está retornando também para a igreja. Ajude o Pai, por favor, só conhece o coração dele, tudo que ele passou. E as lutas dele, Pai. Por favor, Pai, fortaleça-o para que ele não venha desanimar. O cerque também, Pai, com os teus santos anjos. E todos nós que estamos aqui, Pai, para ouvir a tua palavra, aqueles que estão aqui administrando este grupo, seja com todos eles, Pai, fortalecendo, dando sabedoria, Pai, para que mais pessoas através deste canal, Pai, venham ser alcançadas pelo teu amor e assim possam se render ao teu evangelho, ao teu amor, Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. E cada participante que está aqui hoje, Pai, ouvindo, o Senhor conhece o coração de cada um. Toma cada um no teu altar, Pai, nas tuas mãos. E cuida, Pai, de cada um. Aqueles que têm um problema na saúde física, Pai, na saúde emocional. Que o Senhor venha trazer a cura, pois o Senhor é o bálsamo, Pai, que tanto necessitamos. Por favor, ó Pai, em nome de Jesus, nos traga cura, nos traga libertação, Senhor. Aqueles que sofrem de depressão, Pai, também, se auxílio na vida dessas pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai querido, a pessoa que vai fazer a leitura do livro também receba, Pai, uma unção especial, que o Senhor venha falar, Pai. O Senhor fez a boca. Não nos precisamos, Pai, nos preocupar, ficar ansiosos, pois o Senhor irá, Pai, colocar as palavras. Temos o acompanhamento do livro, mas o Senhor, Pai, acrescenta, porque é o Espírito Santo atuando para que possamos ouvir aquilo que necessitamos, Pai, ouvir, que haja um reavivamento, Senhor, no meio do seu povo, para que possamos prosseguir, Pai, e nos preparar para a tua volta. A tua palavra diz que sem ti nada podemos fazer. E, Pai, tudo que fazemos do nosso modo, o nosso modo de agir, de pensar, dá errado, Senhor. Então, Pai, entra com providência na nossa vida, que possamos ouvir os teus conselhos, Pai.
Dá-nos ouvidos espirituais, boca espiritual, Pai, para sermos guiados por Ti. E assim teremos a certeza, Pai, de que não erraremos. Por favor, fica à nossa frente em tudo que a gente for fazer neste dia. Obrigada pelo Teu santo sábado, Pai, que se foi, pudemos ficar ali em comunhão com o Senhor, visitando alguém, levando auxílio para alguém. Obrigada, Senhor. E se inicia, Pai, mais uma semana, estamos no primeiro dia da semana. Então, Pai, por favor, que possamos prosseguir, assim como ontem, Pai, tivemos assim lado a lado, como disse o hino, Pai, aqui que ouvimos e louvamos a Ti, Senhor, que possamos caminhar lado a lado. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada pela vida, obrigada pela nossa família. Venha ser com os nossos filhos, venha ser com a nossa família. Obrigada por tudo, Senhor. Tudo isso te pedimos e agradecemos. Não que haja mérito algum em nós, mas é nos méritos do sangue de Jesus é que clamamos e perdoa todos os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. A nos ensinar, nos instruir através da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. O título de hoje é o capítulo 7 do livro de Reavivamento, da Ellen G. White, página 46. O título é Cuidado com as falsificações. A grande prova, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, não haverá amanhã para eles. O povo de Deus é encaminhado às santas escrituras como a salvaguarda contra a influência dos falsos ensinadores e poder ilusório dos espíritos das trevas. Satanás emprega todo o artifício possível para impedir os seres humanos e obterem conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos desta põem a descoberto os seus enganos. Em todo avivamento da obra de Deus, o príncipe do mal está desperto para atividade mais intensa. Aplica atualmente todos os seus esforços em preparar-se para a luta final contra Cristo e seus seguidores. O último grande engano deve logo patentear-se diante de nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas na nossa vida. Tão meticulosamente, a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Pelo testemunho destas, toda declaração e todo prodígio serão provados. Por que não depender apenas dos milagres? O homem que toma a operação de milagres, a prova de sua fé, verificará que Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos, efetuar prodígios que parecerão genuínos milagres. Satanás é um astuto trabalhador e introduzirá falsidades sutis para obscurecer e confundir a mente e estipar as doutrinas da salvação. Os que não aceitam literalmente a palavra de Deus serão apanhados em sua armadilha. Anjos maus estão em nosso encalço a cada momento. Eles ocupam novo território e realizam maravilhas e milagres à nossa vista. Alguns serão tentados a aceitar essa maravilha como sendo de Deus. Enfermos serão curados à nossa vista. Milagres se efetuarão aos nossos olhos.
Estamos nós apercebidos para a prova que nos guarda, como as mentirosas maravilhas de Satanás forem mais amplamente exibidas? Não serão muitas pessoas enredadas e arrebatadas? Separando-se dos positivos preceitos e mandamentos de Deus, e dando ouvido às fábulas, a mente de muitos se está preparando para receber esses prodígios de mentira. Cumprimos buscarmos, todos, armarmos para combater em que nos haveremos de em breve empenhar. A fé na palavra de Deus, o estudo apoiado pela oração e posto em prática será nossa proteção contra o poder de Satanás, levando-nos à vitória pelo sangue de Cristo. Sem Cristo nós não podemos fazer nada, mas com Jesus nós podemos tudo. Acho-me instruída a dizer que no futuro será necessário grande vigilância. Importa que não haja nenhuma ignorância espiritual entre o povo de Deus. Espíritos maus acham-se ativamente empenhados em buscar controlar a mente dos seres humanos. As pessoas estão atando em molhos, prontos a serem consumidas no fogo dos últimos dias. Os que rejeitam a Cristo e a sua justiça aceitarão o engano que está inundando o mundo. Os cristãos devem ser sóbrios e vigilantes, resistindo com firmeza ao adversário, o diabo que anda em derredor brandando como leão, buscando a quem possa tragar. Pessoas sob a influência de espíritos maus operarão milagres. Não precisamos ser enganados. Cenas assombrosas com as quais Satanás estará intimamente ligado terão lugar em breve. A palavra de Deus declara que Satanás operará milagres. Fará com que as pessoas fiquem doentes e depois, de repente, removerá delas o seu poder satânico. Serão consideradas então como curadas. Essas obras de cura aparente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Muitos que tiverem grande luz deixarão de andar na luz porque não se tornaram com Cristo, como um Cristo. Se aqueles que por quem são realizados curas acham-se dispostos, por causa dessas manifestações, a desculpar-se da sua negligência da lei de Deus e continuam a desobediência, ainda que possuam poder em qualquer e toda extensão, não se segue que possuam o grande poder de Deus. Ao contrário, é o poder operador de milagres do grande enganador. Ele é transgressor da lei moral e emprega todo ardil que possa usar para cegar os seres humanos a seu verdadeiro caráter. Somos advertidos que nos últimos dias ele trabalhará com sinais e prodígios de mentira e continuará esses prodígios até o fim da graça, para os que indiquem como prova de que ele é um anjo de luz e não de trevas. Falso dom de línguas em 1864. O espírito de fanatismo tem dominado esta classe de observadores do sábado alheio, na costa leste dos Estados Unidos. Ele não tem bebido, senão levemente, da fonte da verdade, e não estão familiarizados com o espírito da mensagem do terceiro anjo. Algum dessas pessoas têm formas de culto a quem chamam de dons, e dizem que o Senhor os pôs na igreja. Tem um palavreado e sem sentido a quem chamam língua desconhecida. Desconhecida não só aos seres humanos, mas ao Senhor e a todo o céu. Tais dons são manufaturados por homens e mulheres, ajudados pelo grande enganador. O fanatismo à exaltação, o falso falar línguas e os cultos ruidores têm sido considerados dons postos na igreja por Deus.
Alguns têm sido iludidos a esse respeito. O fanatismo e o ruído têm sido considerados evidências especiais de fé. Algumas pessoas não se satisfazem com uma reunião, a menos que experimentem momentos de poder e alegria. Esforçam-se por isso e chegam a uma confusão dos sentimentos. A influência destas reuniões, porém, não é benéfica. Ao passar o feliz entusiasmo de sentimento, essas pessoas emergem mais fundo que antes da reunião, pois a sua satisfação não proveio da devida fonte. As mais proveitosas reuniões para o crescimento espiritual são as que se caracterizam pela solenidade e o profundo exame do coração. Cada um procurando conhecer a si mesmo e com sinceridade e profunda humildade buscando aprender de Cristo. Há estrelas errantes que professam ser pastores, enviados por Deus, os quais aguardam pregando o sábado, de lugar em lugar, mas que têm a verdade misturada com o erro. E então são lançados ao povo a massa de seus distorçantes pontos de vista. Satanás os empurrou para dentro, a fim de causar desagrado aos inteligentes e cuidadosos que não são membros. Alguns desses têm muito a dizer sobre os dons, e são muitas vezes especialmente agitados. Entregam-se a sentimentos violentos e desordenados e procuram sons ininteligíveis, a que chamam dom de línguas. E certa classe parece encantado com essas estranhas manifestações. Reina entre essa classe um espírito estranho que destruiria e passaria por cima de quem quer que reprovasse. O Espírito de Deus não está nessa obra e não acompanha a tais obreiros. Eles têm outro espírito. O mundo não será convertido pelo dom de línguas ou pela realização de milagres, mas pela pregação de Cristo crucificado. As coisas descritas como ocorrendo em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ocorrer imediatamente antes da determinação da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto às decisões retas. Isso será chamado operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos, em tal confusão e ruído. Isso é uma invenção de Satanás, para encobrir seus engenhosos métodos, para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. Uma balbúria de barulho fere os sentidos e perverte aquilo que devidamente dirigido seria uma benção. As forças dos agentes satânicos misturam-se como alarido e barulho para provocar um carnaval. E isso é chamado de ação do Espírito Santo. Os que participam do suposto reavivamento recebem impressões que os levam ao sabor do vento. Não podem dizer o que sabiam anteriormente quanto aos seus princípios bíblicos. Nenhum apoio deve ser dado a tal espécie de culto. A mesma influência se introduziu depois de passagem do tempo em 1844. Fizeram-se as mesmas representações. As pessoas ficavam exaltadas e eram conduzidas por um poder que pensavam ser o poder de Deus. Elas giravam seus corpos seguidamente, como se fossem as rodas de uma carroça, e clamavam o tempo todo que não conseguiriam fazer isso, se não possuíssem poder sobrenatural. Haviam também a crença de que os mortos eram ressuscitados e levados para o céu. O Senhor me deu uma mensagem acerca desse fanatismo, o qual estava manchado pelos belos princípios da verdade bíblica.
Homens e mulheres supunham ser guiados pelo Espírito Santo. Haviam reuniões em estado de nudez. Falavam acerca de carne santa. Diziam viver além do poder da tentação. Cantavam, gritavam, faziam todo tipo de demonstrações ruidosas. Satanás estava moldando a obra sensualidade. Era o resultado imediato. Assim, a causa de Deus foi desonrada. E a verdade, a sagrada verdade, nivelada ao pó por agentes humanos. As autoridades civis interferiram e alguns dos líderes foram presos. Mas esses consideraram essa ingerência como uma perseguição, a verdade ao qual ficou maculada pelo comportamento carnal. Eu apresentei a reprovação divina em relação a este tipo de procedimento, mostrando que sua influência estava tornando a verdade motivo de crítica e repugnância pela comunidade. Dei meu testemunho, afirmando que esses movimentos fanáticos, essa algazarra e ruído eram inspirados pelo espírito de Satanás, que operava milagres para enganar, se possível, os próprios eleitos. Precisamos estar atentos e manter íntima ligação com Cristo, para não sermos enganados pelos ardis de Satanás. O Senhor deseja manter em seu serviço ordem e disciplina, não agitação e confusão. Gritos, choro e movimentação estranha não são evidências de que o Espírito Santo de Deus está atuando. Há muitas pessoas desassossegadas que não se submeterão à disciplina, ao sistema e à ordem. Julgam que sua liberdade seria restringida caso tivessem de pôr de parte juízo próprio e se submeterem ao das pessoas de mais experiência. Não haverá progresso na obra de Deus, a menos que haja disposição para se submeterem à ordem e expelir em suas reuniões o espírito negligente de desordenado de fanatismo. As impressões e os sentimentos não são seguras, provas que uma pessoa esteja sendo dirigida pelo Senhor. Se não estivermos apercebidos, Satanás promoverá sentimentos e impressão. Esses não são guias seguros. Todos devem familiarizar-se plenamente com as provas de nossa fé. E a grande preocupação deve ser adornarem sua profissão de fé e produzirem frutos para a glória de Deus. Por outro lado, Satanás busca seduzir os jovens para o caminho da perdição. E se consegue uma vez levar-lhes os pés nessa direção, incita-os avante em sua carreira descendente, conduzindo-os de uma outra dissipação, até que suas vítimas percebem a sensibilidade de consciência, não mais tendo diante os olhos o temor de Deus. Exercem cada vez menos domínio próprio, ficam habituadas ao uso do vinho e do álcool, do fumo e do ópio, e vão de um a outro estágio de desonra. São escravos do apetite. O conselho que uma vez respeitavam, aprendem a desprezar. Tomam uma atitude jactanciosa e gabam-se de liberdade quando se acham servos da corrupção. Têm por liberdade serem escravos do apetite e da licenciosa, egoísta e baixa. Por algum tempo ele, entre do sanatório de Bitcrit, pensara que estava recebendo uma nova iluminação. Estava muito doente, devendo morrer em breve. Aqueles a quem ele apresentava seus pontos de vista os escutavam ansiosamente. E alguns o consideravam inspirado. Para muitos, esse raciocínio parecia perfeito. Falavam de sua poderosa exortação no quarto de doente. As maravilhosas cenas passavam diante dele.
Mas qual era a fonte de sua inspiração? Era a morfina a ele dada para aliviar-lhe a dor? A teoria que Deus é a essência que penetra toda a natureza é uma das mais sutis artifícios de Satanás. Representa falsamente a Deus e é uma desonra para sua grandeza e majestade. As teorias panteístas são apoiadas pela palavra de Deus, satisfazem o coração natural e favorecem a inclinação. A teoria de que Deus é uma essência que penetra toda a natureza é aceita por muitos que professam crer nas Escrituras. Mas, se bem que revestida de belos roupagens, essa teoria é perigosíssima. É um engano. Ela representa falsamente a Deus, sendo uma desonra para sua grandeza e majestade, e tendo por certo não somente extrair como rebaixar os seres humanos. As trevas são o seu elemento e a sensualidade a sua esfera. Seguidas até a sua conclusão lógica, essas teorias assolam toda a dispensão cristã. Removem a necessidade da expiação, tornando o ser humano seu próprio salvador. Vi as consequências desses fantasiosos pontos de vista acerca de Deus, na apostasia, o espiritualismo e amor livre. A tendência para o amor livre que esses ensinos encerram estavam tão disfarçada que, a princípio, era difícil de tornar claro seu verdadeiro caráter. Até que o Senhor me apresentou. Eu não sabia como denominá-lo, mas fui instruído a chamá-lo amor espiritual não santificado. Como nos dias dos apóstolos, as pessoas procuravam destruir a fé nas Escrituras, pelas tradições e filosofias, assim hoje pelos aprazíveis sentimentos da alta crítica, evolução, espiritualismo, teosofia e panteísmo. O inimigo da justiça está procurando levar as pessoas para caminhos proibidos. Pelo espiritualismo, multidões são ensinadas a crer que o desejo é mais alta lei, que a licenciosidade é liberdade e que o ser humano deve prestar contas apenas a si mesmo. A santificação não é um êxodo feliz dos sentimentos, nem é obra de um instante, mas da vida toda. Se alguém afirma que o Senhor o santificou, tornando-o santo, a prova de sua pretensão será a bênção, vista nos frutos de mansidão, paciência, longanimidade, veracidade e amor. Se a bênção que receberam os que se alegram ser santificados os leva a confiar em alguma emoção especial e declaram não haver necessidade de examinar as Escrituras para saberem a relevada vontade de Deus, então a suposta bênção é falsa, pois leva seu possuidor a dar valor às próprias emoções e fantasias não santificadas e fechar os ouvidos à voz de Deus em sua palavra. Exercitamento nervoso em questões de religião não é uma evidência da atuação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Temos lido a respeito de contorções do corpo em delírio, gritos agudos e estranhos na obra de Satanás, afetando todo o corpo e a mente das pessoas. Mas a obra de Deus não contempla nenhum exemplo desse tipo de manifestação, como resultado do derramamento do Espírito. É claro que semblantes transtornados, explosões de ira, contorções estranhas do corpo são manifestações do inimigo. O pior é que alguns pensam que desordens mentais, as quais são intensificadas pelo poder de Satanás, representam alguma garantia de que Deus esteja fazendo essas pessoas incautas agirem de forma tão esquisita. Em termos gerais, o tom do Espírito na mensagem bíblica é de condenação às pessoas que não agem de modo racional e compreensível. Quando o Espírito Santo influencia o coração de alguém,
Isso resulta em um filho de Deus mais obediente e fiel, capaz de agir de forma que recomenda a religião diante de pessoas sensíveis e ponderáveis. Disse Cristo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Essas pessoas podem até dizer seguidores de Cristo, mas elas estão muito distantes do seu líder. Podem clamar Senhor, Senhor, ou apontar para doentes que foram curados através delas, ou através de outros milagres, e até reivindicar que manifestam mais do Espírito e poder de Deus do que os guardadores da lei. Entretanto, suas obras são realizadas sob supervisão do inimigo, da justiça, cujo objetivo é enganar as pessoas e afastá-la da obediência, da verdade e do dever. No futuro próximo, haverá ainda mais intensas manifestações desse poder, operador de maravilhas, a respeito do qual, dito, também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. É surpreendente notar quantas pessoas estão dispostas a aceitar essas pretensões como genuína obra do Espírito Santo. Entretanto, quem focaliza basicamente o espetáculo causado por essas ações e é guiado pelo impulso ou incompreensão, vai ser enganado mesmo. Ninguém que pretende ser santo é realmente santo. Aqueles que estão registrados como santos nos livros do céu não se apercebem desse fato e são os últimos a proclamar a própria bondade. Nenhum dos profetas ou apóstolos jamais professou santidade, nem mesmo Daniel, Paulo ou João. Os justos não fazem esse tipo de reivindicação. Quanto mais se aproximam de Cristo, mais lamentam suas imperfeições, em comparação com Ele, pois sua consciência se torna mais sensível. E percebem melhor o pecado, assim como Deus o percebe. Essas pessoas desenvolvem uma visão aguçada de Deus e do grande plano da salvação. Seu coração se torna mais humilde à medida que fica evidente a sua indignidade. Seu objetivo é viver de modo honrado e privilégio a serem contados como membros da família de Deus, membros celestiais, filhas e filhos do Rei Eterno. Os que amam a lei de Deus não conseguem se harmonizar em termos de adoração ou espírito com os resolutos transgressores da lei. Aqueles que ficam tomados de amargura ou malícia sempre que as claras verdades da Bíblia são ensinadas. Nós temos um detector que claramente distingue esse falso e o verdadeiro. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Em que voz posso confiar? Necessitamos estar ancorados em Cristo, arraigados e fundados na fé. Satanás opera mediante agentes. Escolhe aqueles que não têm estado a beber das águas vivas, cuja mente está sedenta de novidades e coisas estranhas, que estão sempre prontos a beber de qualquer fonte que se apresente. Ouvir-se-ão vozes dizendo: eis que o Cristo está aqui, ou eis que está ali. Não os devereis crer, porém temos inequívocos evidências da voz do pastor verdadeiro. E ele está nos chamando a segui-lo. Ele diz: tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Conduz suas ovelhas em humilde obediência à lei de Deus, mas nunca as manifesta, nunca as anima na transgressão dessa lei.
A voz dos estranhos é a voz que alguém que nem respeita nem obedece à santa, justa e boa lei de Deus. Muitos têm grandes pretensões à santidade, gabam-se das maravilhas que operam curando os doentes, quando são considerados essa grande norma de justiça. Mas pelo poder de quem essas curas estão sendo efetuadas? Acham-se os olhos de ambos, as partes abertas às suas transgressões à lei? E tomaram eles a sua posição como filhos humildes e obedientes, pronto a obedecer às reivindicações de Deus? Ninguém precisa ser enganado. A lei de Deus é tão sagrada como o seu trono, e por ela será julgado todo homem que venha a ser o mundo. Não há outra norma pelo qual provar o caráter. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alma. Ou será o caso resolvido segundo a palavra de Deus? Ou hão de as pretensões humanas receber crédito? Cristo disse: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, verso 20. Finalizamos o capítulo 7 por aqui, na página 55. Amanhã vocês podem ler a página 56, o capítulo 8 chama A Luta Continua. Este capítulo, olha quantas coisas interessantes ele trouxe para nós. Ele está falando aqui sobre a estratégia de Satanás para enganar as pessoas que não têm a luz de Deus e até as próprias pessoas que têm a luz de Deus. Quem tem a luz de Deus e quem não tem a luz de Deus? Quem tem a luz de Deus são aquelas pessoas que seguem a palavra de Deus integralmente, valorizando acima dos líderes religiosos. Então, tem aquelas igrejas, existem milhares de igrejas, né? Centenas de igrejas, de denominações religiosas. Mas não são todas as igrejas que servem na íntegra a palavra de Deus. E a única maneira da gente não sermos enganados é a gente analisar, ler, verificar o que Deus está dizendo ali. Porque Satanás, o que ele quer fazer? Ele quer enganar as pessoas para que elas possam se perder e perderem a chance da salvação. Agora, o problema maior que está sendo dito aqui, nós já sabemos que as pessoas estão sendo enganadas, porque elas escutam a voz dos líderes religiosos, mas elas não leem a palavra de Deus. Deus fala, faça isso, guarde os meus mandamentos, guarde a minha palavra. Alguns líderes religiosos que não obedecem à lei de Deus, não obedecem à palavra de Deus, operam milagres, coisas que encantam as pessoas e elas pensam que estes têm unção do Espírito Santo. Outra coisa, o Espírito Santo, ele atua no nosso coração, ele é Deus dentro de nós e ele nos concede o fruto do Espírito. Mas hoje, o que está sendo pregado? Que o Espírito Santo, ele meio que a pessoa parece que está possuída, que faz gritos, fala línguas estranhas que nem Deus e os anjos reconhecem, como foi dito aqui. Então, nós devemos estar atentos ao que a palavra de Deus diz. A nossa armadura é observar a palavra de Deus. E que você, nesta manhã, que escutou essa mensagem tão maravilhosa, que foi inspirada por Deus, possa desenvolver o hábito de buscar orientação do Espírito Santo, que você possa buscar o conhecimento da palavra de Deus, que você possa ler a palavra de Deus e seguir ela além de qualquer líder religioso. Então, vamos fazer uma oração? Vamos orar nesta manhã, tá? Eu já falo para vocês aqui que desejarem fazer um pedido de oração para amanhã. Eu vou daqui a pouco publicar o áudio gravado deste culto de hoje. E vocês podem acessar esse link depois e descrever lá nos comentários o seu pedido de oração. O que vocês acharam desta leitura de hoje, tá? E depois você compartilha com quem precisa, tudo bem? Então vamos fazer aqui uma oração. Senhor Jesus, neste momento eu entrego a Ti cada membro deste grupo, Senhor, de oração. Abençoe, Deus, essas pessoas, porque elas estão Te buscando em primeiro lugar. Senhor, nós sabemos do que está acontecendo. Satanás, ele tenta nos enganar através de vários meios, da Sua palavra, do Espírito Santo,
das nossas dificuldades através das intemperanças, da alimentação, de vícios, de bebida, de cigarro. Ele tenta fazer de tudo para atrapalhar a nossa saúde, a nossa mente, para nos conectar com o Senhor. Mas te pedimos, Jesus, para que o Senhor não permita isso e que cada pessoa que está aqui hoje possa compreender da importância de consultar a sua palavra todos os dias e de fazer dela uma prioridade acima de qualquer pessoa que fale em teu nome, porque não é todo que fala o teu nome que entrará no reino dos céus. Senhor Jesus, abençoe este dia, que o Senhor possa estar conosco e que o Senhor nos conceda o seu Espírito, porque se o Senhor nos conduzir o seu Espírito, nós sentiremos paz, nós teremos sabedoria para lidar com as questões do dia. E tudo irá sobrepor as nossas dificuldades e limitações humanas. Nos conceda, Senhor, o seu fruto do Espírito. Nos dê paz, amor, mansidão, bondade, paciência. Trabalhe em nós, Senhor. Cure a nossa saúde da mente e do corpo. Em nome de Jesus, amém. Um bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Deus abençoe. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe.